E quando a gente senta na mesa para falar sobre o produto, todo mundo quer crédito barato e boa parte dos empresários, como ele trouxe aqui, querem trabalhar de maneira alavancada, não querem utilizar o próprio recurso, porque eu entendo que com dinheiro barato eu faço mais dinheiro, enquanto o dinheiro que eu já tenho está multiplicando de outras formas. Enquanto muita gente espera a sorte bater na porta, os investidores que crescem rápido sabem: patrimônio se constrói com estratégia e ousadia. E quais são as suas estratégias? Seja muito bem-vindo ao Papo de Especialista. Eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista, e hoje vamos falar sobre alavancagem, o caminho para multiplicar conquistas e acelerar resultados. E para esse bate-papo temos a presença de vários convidados especiais. A nossa primeira convidada desse episódio de hoje, ela é esposa do Lucas Magalhães, mãe do Mateu e também do Benjamin, e possui mais de 14 anos de experiência em vendas de consórcio, e além disso, ela é fundadora do Consórcio Experience e já treinou mais de 3.000 alunos. Seja muito bem-vinda, Maíra Nogueira. Obrigada, Dani, é uma honra estar aqui com vocês, espero poder compartilhar bastante conteúdo interessante para o pessoal aprender a alavancar. Vamos alavancar, e obrigada por ter aceito participar desse nosso primeiro episódio. O nosso outro convidado, ele é natural de Curitiba, CEO da empresa Bom Lance, focada na formação de vendedores de consórcio. Desde a sua fundação, em 2021, já transacionou mais de 1,5 bilhão em vendas de consórcio. Seja bem-vindo também, Pedro Lima. Obrigado, Dani. Obrigado a todos do Maicon. Um prazer estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e trocar uma ideia legal sobre o assunto. Maravilha, obrigada também por ter aceito estar com a gente. E para completar esse nosso Dream Team, temos o nosso terceiro convidado com mais de 15 anos de experiência nos setores digital e financeiro, especialista em escalar resultados de negócios e CMO no Maicon, a primeira fintech de consórcios do Brasil. Também seja muito bem-vindo, Bruno Borges. Obrigado, Dani. Obrigado, Maíra e Pedro, pela participação também. Muito empolgado aí para esse papo. Acho que vai ter bastante coisa legal para falar. Com certeza, obrigada também pela participação, todo mundo topando, tá no nosso primeiro episódio aqui. E eu já começo o nosso bate-papo perguntando aos nossos convidados, acho que a gente pode começar aqui pela Maíra, o que de fato, o que na prática é alavancar patrimônio? Eu vejo que é bem o exemplo da alavanca. É um objeto que faz com que você faça mais coisas com menos esforço. Então, quando a gente utiliza o crédito inteligente, se eu fosse só com o meu recurso, eu atingiria um objetivo menor. Uma vez que eu coloco uma alavanca para me ajudar a acelerar o processo, eu faço mais coisas com o mesmo recurso que eu tinha, só que adicionando um recurso de terceiros, muito barato, que vai me trazer um resultado, mas vou deixar você perguntar, só para o pessoal ficar na curiosidade. Isso. E o que você acha, Pedro? Na sua opinião, significa na prática alavancar patrimônio? Na prática, alavancar patrimônio significa efetivamente você conseguir trabalhar com recurso de terceiro. Então, quando você fala de planejamento estratégico, investimentos, etc., você tem basicamente dois caminhos. Um é você trabalhar com o teu recurso próprio, e você pode também optar em trabalhar com recurso de terceiro. Quando você trabalha com recurso de terceiro, você acaba tendo a possibilidade de alavancar o seu patrimônio, porque você tem uma capacidade de investimento muito maior. E aí, os grandes investidores estão sempre alavancados, né? Já diria meu pai, Exatamente. O bom empresário é aquele que tem dívida. Então, mas dívidas boas, né? Crédito inteligente. Então, para isso é alavancagem patrimonial. Bom, gente, quando a gente pensa em alavancagem, que é o tema aqui do nosso episódio, nada melhor do que uma renda recorrente, e valorização do patrimônio. E eu queria saber dos nossos convidados aqui, o que eles acham sobre isso e também dos riscos reais de algumas estratégias, como, por exemplo, aquisição de ativos. Pedro? Bom, toda vez que você investe, você está investindo em algum ativo, né? Esse ativo ele pode ser um ativo imobiliário, pode ser um ativo financeiro. Você pode estar investindo, inclusive, na cota da sua própria empresa, que também é um ativo. Agora, a grande questão é que você precisa ter consciência sobre o ativo que você decide escolher. E isso está relacionado, primeiro, a você conhecer muito sobre o ativo e você fazer uma análise em relação ao risco que ele representa e a rentabilidade que ele pode trazer para você. E aí, se você conseguir fazer uma boa análise, você tiver recurso suficiente para poder conhecer bem onde você vai colocar o teu recurso, existe uma chance grande de você conseguir ter resultado na hora de você decidir onde que você coloca o seu dinheiro. E agora, com relação, Maíra,
investimento em imóveis, com relação a isso que eu falei, né? Riscos reais, as estratégias. Eu acho bem interessante porque eu faço algumas postagens nas minhas redes sociais falando sobre investimento imobiliário e chega todo tipo de pessoa comentando. Uns falando, é uma porcaria, não presta, já perdi muito dinheiro porque eu tive um inquilino assim, assim, assado. E outros, olha, eu consigo fazer mais de 1% ao mês, eu utilizo uma estratégia de short stay, que são aquelas locações mais curtas, e faço muito recurso. Então, seja para crédito, que é o papo sobre alavancagem, seja para aquisição imobiliária, vai ter que ter estratégia em todas as pontas. Será que o imóvel que eu vou comprar tem demanda? Esse imóvel é um imóvel que tem menos oferta para que eu consiga pegar mais mercado? Será que é uma região que tem mais locação curta, que eu posso fazer mais recurso? Ou será que eu tenho que ir para um caminho mais conservador nessa região, porque não vai ter short stay lá e eu vou ter que fazer locação mensal? Então, para imóvel, comprar barato, buscar estratégia, né? Aqui uma pessoa que assiste um podcast como esse, ela tá buscando aprender antes de tomar uma decisão, antes de exercer um passo, que é a aquisição, por exemplo. Bruno, e se a gente falar de house flipping, né? Comprar, reformar, revender com lucro. E, aliás, eu acho que seria legal a gente também revisar, né, o que é esse conceito na prática de house flipping. Não, legal. House flipping, você tá fazendo uma tradução, seria quase que esse giro rápido do imóvel, né? Então, vou fazer um paralelo, como se fosse pegar um carro de colecionador, que você pega ele ali, ele está encostado, você compra ele muito mais barato, você pode reformar ele desse lado e você consegue revender e geralmente tem esse lucro. Então, a parte do house flip é justamente isso pro lado de imóvel. Então, acho que você tem 3 grandes frentes aqui, né? Um pouco do que a Mary comentou saber comprar. Então, você tem que comprar alguma coisa ali que está abaixo do mercado e aí tem N oportunidades. Pode ser alguém está precisando vender rápido, é imóvel que foi para leilão, enfim. Você acha oportunidades no mercado, você fazer uma reforma inteligente, e aí também você tem que estudar, entender a região que está naquele imóvel, para que ele vai ser utilizado. É um imóvel que eu preciso fazer uma cozinha grande, eu preciso trabalhar melhor os quartos, enfim. Tem N possibilidades e conseguir fazer a venda rápida também. Obviamente, o imóvel tem um custo, Exato. Então quanto antes você conseguir fazer esse giro, maior você consegue ser o lucro. Então o conceito house flip é muito nessa linha, é uma das modalidades que você consegue ter, então aproveitar, e o próprio consórcio entra muito nessa linha de você ter cartas ali para você ter um poder de compra e justamente conseguir fazer essa movimentação no house flipping. Bom, gente, parece teoria, mas na prática funciona, tá? E muitas pessoas estão experimentando isso. No caso, que é isso que a gente está falando aqui, desses riscos, mas que na verdade são riscos planejados e estudados. A gente tem a história aqui do Vitor, que ele é empresário, investidor em imóveis, construindo e incorporando. Ele descobriu no consórcio uma forma de alavancagem na prática de vendas de cotas. O Vitor, ele adquiriu as cotas de consórcio de imóvel, foi contemplado nos primeiros meses e através de lances, né, ele percebeu a valorização dessas cartas ao vendê-las. E ele economizou quase 2 milhões em taxas e também transformou parcelas em patrimônio, que é o que a gente está comentando aqui. Agora eu quero saber da Maíra o que ela acha, né, dessa estratégia que eu acabei de falar, enfim, do nosso case aqui de sucesso do Vitor. Bom, vamos lá. Carta contemplada. Como na aquisição do imóvel, não é simplesmente ir lá escolher um imóvel aleatório e achar que vai estar tendo algum tipo de ganho com aquilo. Na carta contemplada, como que funciona? Além de você contratar um consórcio e ir pagando as parcelas, tem outros detalhes para poder acertar nesse momento da contratação. Por quê? Tem muita gente que olha o consórcio assim, contratei, já tá o melhor negócio. Não, porque senão você só vai pagar a taxa de administração e vai falar, como muitos falam no mercado, eu pago para administrar meu dinheiro. Não. Então, você contrata um consórcio e como que funciona na prática para a revenda da carta contemplada? Primeiro, existe uma curva até, vamos colocar ali um break-even point, vou chamar assim, do termo de negócio, mas trazer para o consórcio. Um ponto que ainda vale a pena para a revenda da carta contemplada. No mercado, quanto que é comercializado normalmente uma carta contemplada? De 30% a 40% do valor é a média. Tem casos que cobram a mais, tem casos que vai achar que são muito raros, mas são abaixo. Então, pensa que se a pessoa, Dani, ela pagou 20% até a contemplação, ela consegue revender aquela carta ganhando o dobro do que ela investiu. Legal. E vamos supor que esses 20%, que eu já fiz algumas continhas ali no meia parcela, ela demora ali 3, 4 anos para pagar.
Entendi. Então, ela acha que, demorou muito consórcio, demorou, sei lá, 3, 4 anos para pagar. Mas ela pagou apenas 20% e ela vai conseguir obter o dobro daquilo que ela investiu. Sim. Então, é uma pessoa que se proporcionou a aportar um valor por um período e investir para obter um retorno. Eu falo que quem se programa sai na frente. Exato. E aí vai ter uma pessoa que é imediatista, que não consegue conciliar com, de repente, com aluguel, ou Exato. até mesmo precisa realmente, tem uma entrada para aportar, vai pagar muito menos, mesmo pagando 20% a mais, que seria o lucro do que a outra pessoa que está vendendo. Por quê? Porque o custo do consórcio, ele é tão mais barato, e eu sei que as taxas dessa marca aqui é muito mais barato mesmo, né? Então, é tão mais barato do que o mercado costuma oferecer, que mesmo pagando 20% de lucro para a operação, para quem está revendendo, e não é 20% de lucro sobre o negócio não, porque sobre o negócio está dando 100%. Eu investi um valor e a pessoa obteve o mesmo tanto, falando desse exemplo de 20%, tá? Mas por quê? Porque a pessoa se programou. Então, encontrou com uma pessoa que não tinha a mesma condição financeira de se programar, vai economizar no custo final, mas vai aportar um pouquinho mais na hora de adquirir. Minha próxima pergunta aqui, né? No caso, assim, até um recadinho antes, inclusive para quem ficou interessado, né? Nessa estratégia do Vitor. E, enfim, vai ter link aqui na descrição do final, assim, todos os nossos links, enfim, também dos nossos convidados vão estar na descrição desse vídeo. Consórcio como alavancagem, então a gente já viu que é possível e, caso sim, como a gente já viu que é de fato, ele é subestimado, Bruno? Ah, com certeza. Mas eu acho que isso vem mudando, tá? A gente tá falando muito aqui de planejamento e acho que aos poucos a gente vê até essa movimentação, então até pessoas que tinham perfis de fazer outros tipos de investimento começam a olhar consórcio para você diversificar a carteira. Então acho que o Pedro e a Maíra colocaram muito bem. É um produto muito seguro. Assim, o risco ele é baixo, ele premia o seu planejamento. Então, e as pessoas estão entendendo isso cada vez mais, a versatilidade do produto para você conseguir usar em outras frentes. Então, ele vem ganhando cada vez mais. É um crédito barato, né? Ainda mais em situações econômicas que a gente vê agora, onde fica cada vez mais restrito o acesso ao crédito. O consórcio vem ganhando força, não é à toa que ele vem crescendo 2 dígitos todos os anos e caindo cada vez mais no gosto do brasileiro. E ele é um produto brasileiro, né? Então, agora ele vem... É um produto que vem se reinventando aqui nos últimos anos. Excelente. Bom, em resumo, o patrimônio não cresce, né, no caso, com cautela excessiva, mas com estratégia, que é a palavra que a gente mais falou até agora. Por isso eu pergunto, claro, para todos os nossos convidados aqui especialistas, até onde vale a pena arriscar para multiplicar os ganhos, Maíra? Eu vejo que tem a ver com o momento da pessoa. Tem aquele início ali que você está começando a investir, é um início mais conservador, vamos chamar assim. E o mais interessante é que o consórcio, ele proporciona uma alavanca muito rápido e um pouco de conservadorismo também, né? Quando a pessoa ela tem mais para arriscar, desde que ela tenha uma fatia para se manter, aí vale mais você ir em estratégias mais ousadas, estratégias ainda que corram o risco de perder alguma coisa, porque aquilo não vai te prejudicar financeiramente, porque você já tem ali a sua reserva, você já tem algum patrimônio construído e até porque em algum momento alguém começou essa estratégia de consórcio de adquirir imóveis para locação, e lá atrás, quando não era tão comum, era algo super ousado. Alguém começou aquilo. Então, eu vejo que assim, consórcio deveria fazer parte de toda a carteira e aquela frase que a gente escutava, e às vezes algumas pessoas sem conhecimento ainda falam que consórcio só é para quem não tem dinheiro, isso daí tá muito ultrapassado. Eu e meu marido, a gente frequenta alguns grupos de empresários e quando a gente senta na mesa para falar sobre o produto, todo mundo quer crédito barato e boa parte dos empresários, como ele trouxe aqui, querem trabalhar de maneira alavancada, não querem utilizar o próprio recurso, porque eu entendo que com dinheiro barato eu faço mais dinheiro, enquanto o dinheiro que eu já tenho está multiplicando de outras formas. Bruno? Eu acho que é nessa linha mesmo, assim, é um trabalho educativo, né, de entender como funciona. Um passo a passo ali, exato, né? Um passo a passo, cada pessoa vai ter a sua realidade, suas condições, então quanto que ela pode arcar nesse lado, qual o tamanho do risco que ela quer correr, então tudo isso tem que ser colocado na balança. Sim, acho que o Pedro foi ser assim, crédito, né? A dívida não é ruim, existem dívidas boas, você faz a dívida para conseguir justamente fazer essa alavancagem, ela só precisa ser feita de uma forma planejada. E acho que esse é o grande desafio, né? O brasileiro não é um povo educado financeiramente por natureza. Acho que isso vem mudando muito.
E esse entendimento vai facilitando. A pessoa sabe as características, sabe o que é os limites onde ela pode colocar e dessa forma ela consegue prosperar. E você conversa com muita gente hoje, Dani. Eles falam assim, Deus me livre de fazer dívida. E é o que o Pedro falou, você vai perguntar, mas por que você tem trauma de dívida? Ah, lá atrás, o meu pai, ou ele aprendeu aquilo geracionalmente, né? Veio recebendo, ó, meu pai me ensinou que eu devo pagar tudo à vista. E aí o pai dele já tinha problema em administrar as finanças. Ou com aquela mentalidade, porque não existe uma única fórmula para você chegar num lugar. Exato. Existem várias fórmulas. E existem fórmulas que vão te proporcionar velocidade. E aí você vai entendendo, ou tem algo que ele aprendeu de família, né? Talvez você que esteja aí assistindo seja o caso, ou tem a ver com a experiência do cartão. Ah, eu fiz lá atrás umas contas, e aí você vai ver, não tinha uma direcionada à aquisição de veículo, por exemplo, e locação, ou alguma mudança, de repente, de dívida. Ela tinha uma dívida de financiamento, ela não investiu para programar a quitação daquela dívida, dentre outras coisas. Sempre está relacionado a dívidas supérfluas. E aí fica tudo muito em aberto e como não tem esse controle, planejamento nem estratégia, a pessoa ela se vê endividada e não uma pessoa que está sendo uma investidora, enfim, está realmente fazendo uma roda girar, pensando justamente nisso, em alavancar. E falando em velocidade, eu queria saber da Maíra, quais são os erros mais comuns de quem tenta crescer rápido demais? Primeiro é não buscar o acompanhamento de alguém que já entenda, né? Hoje, até Salomão falava que precisava ter conselheiros, e ele tinha conselheiros, né? Se você for buscar. Então, você precisa ter uma pessoa que entenda daquela determinada área. Muitas pessoas vão pedir conselho para alguém que é mais experiente que ela, mas não necessariamente naquela área que ela precisa ter sucesso. Então, um exemplo, eu vou pedir um conselho pro meu pai de consórcio, como é que eu peço se ele nunca fez consórcio? Exato. E o pior, às vezes eu vou pedir conselho para quem não tem experiência ou tem uma experiência negativa, tá? Ah, eu vou pedir conselho de casamento para quem acabou de separar? Não, jamais. Não façam isso, Não gente. façam isso. Eu vou pedir para alguém que é referência naquele segmento. Exato. Então, muitas vezes a gente atende algum cliente, eu tenho certeza que vocês já passaram por experiências como essa, de falar, eu vou falar com a minha prima que entende de investimentos. Mas ela entender de investimento não necessariamente faz ela entender sobre um consórcio ou sobre aquisição de imóvel. Então, por exemplo, se eu estou pensando em comprar um imóvel para locação, onde que eu vou buscar? Quem que é o cara que sabe me fazer ganhar dinheiro com imóvel para locação para então eu usar a ferramenta de consórcio? Quem que é a pessoa do consórcio ou a empresa do consórcio? Então, um erro muito comum é esse. O outro é você chegar... São 3, né? O quê? Erros. Quantos a gente consegue Eu vou falar 2, então eu vou deixar para meus amigos tocarem. Mas o outro é você já chegar... vão escrevendo aí, gente. Os erros não são legais serem cometidos. O que eu acho que é muito convencional é eu pedir um produto de prateleira, seja numa administradora de consórcio, seja num banco onde a pessoa for contratar. Ela, me vê aí uma simulação de 500 mil... Tudo bem, ela vai contratar um imóvel, mas ela tem que passar o orçamento dela, não é a simulação. É quanto que eu posso pagar por mês, eu tô disposta a ofertar X ou dar X de entrada. Porque a partir do momento que ela entende o quanto comporta de crédito, seja consórcio ou seja outra modalidade, ela vai entender quais são os imóveis que ela consegue adquirir, ou se ela precisa aumentar a renda dela para conseguir acelerar esse crescimento patrimonial. Porque a gente olha muito para o quanto eu posso pagar, mas esquece que existe um mundo de possibilidades para fazer renda no mercado, incluindo consórcio, incluindo imóveis, para que eu possa fazer mais dinheiro e retroalimentar essa questão da alavancagem. Faz sentido? Não existe uma questão também de medo com relação a isso? Justamente, ou seja, que a gente estava falando muito da dívida positiva, mas ainda é dívida, a palavra é muito forte, né? Ou como você falou, quanto eu posso pagar? Medo de não ter como arcar. Será que também tem isso nessa equação, assim? A parte emocional mesmo do medo de, melhor eu só ficar até aqui, eu faço pouquinho, tudo, né, tudo pequenininho, porque se eu me arriscar, pode ser que eu não consiga arcar. Será que também pode ser por aí? Tem os dois cenários. Tem o cenário de medo de não conseguir pagar, que eu vejo que nem é tanto quando uma pessoa já começa a buscar sobre esse assunto, ela já tá pensando em sair da zona de conforto, em querer buscar algo mais. Eu ouvi falar que uma sigla aí do governo se chama Isso Nunca Será Suficiente. Não vou falar as letras, né, mas vocês lembram aí. Ou seja, a pessoa precisa buscar uma forma para, ainda que não seja para ela usufruir agora, para mais para frente, ela ter uma velhice mais tranquila, vamos chamar assim. Por que eu trago isso? Porque não é só o medo de não conseguir pagar, é pior.
A zona de conforto, é outra coisa, não buscar conhecimento, achar que tá bom, tá suficiente ou nem pensar mais na frente. Eu converso com muitas pessoas que estão pensando no dia de hoje. Eu vou treinar os vendedores ou profissionais do mercado e eu pergunto, qual o seu sonho? Ai, meu sonho é ser rico, mas ser rico pra quê? Aí a pessoa não sabe responder. E se ela não é específica, por que ela quer aquilo? Porque de repente eu quero, sei lá, dar uma vida melhor pra minha mãe, ou dar uma velhice melhor pro meu pai, né? Um objetivo. Ela não consegue tangibilizar e quantificar. É um erro muito grave, porque ela não sabe quanto que ela vai querer construir de patrimônio, ela não tem metas. Então, esse é um erro muito comum e por conta das crenças. Aqui, Dani, eu vou trazer um erro contrário do medo que você comentou. Que é a pessoa tentar, na ânsia ali, ser rápido, é copiar o que deu certo para outra pessoa. E às vezes pro cenário dela não é a mesma coisa. Então, a pessoa que já está lá, tem N investimentos, ela fez todo o estudo, e a coisa mais comum, falar, nossa, eu vou copiar o que essa pessoa fez. Meu amigo deu certo, eu vou fazer igual meu amigo, exato, acho que esse é pior até do que o medo nessa linha de entrar, porque você não olhou a sua realidade, tentou, você não sabe o que a outra pessoa já teve, como ela montou a estratégia. E aí, sem personalizar ali, você geralmente vai fracassar nessa sua frente. Exatamente. E aí, seja qualquer tipo de investimento, não funciona, não deu certo, então precisa ser considerado isso. Tem que customizar, tem que personalizar, gente. Tipo, então vamos anotando tudo isso, gente, é muito importante. Pedro, olha, por favor. Eu acho que o maior risco que existe para uma pessoa que quer enriquecer da noite para o dia, é ela querer enriquecer da noite para o dia. E eu acho que hoje... a gente ouve muito falar das pessoas que estão caindo em golpes ou perdendo muito dinheiro porque elas acreditam no conto do pote de ouro no final do arco-íris, né? Então, são dois problemas, né? O primeiro deles é a falta de conhecimento. Então, assim, não existe ganhar dinheiro do dia para a noite, não existe você ganhar 3% ao mês garantido com o cara que começou a investir na mineração de diamante na Etiópia. Nossa. Enfim. É história, gente, é história. Não, na verdade, assim, o enriquecimento, ele é uma soma de diversos fatores, né? E hoje, a internet, ela possibilita que você venda o que você quiser para quem você quiser. Né? Então, você vê escândalo de pirâmide o tempo inteiro, você vê aquelas promessas de investimento em ações que vão explodir do dia para a noite. E as pessoas, de modo geral, elas sempre procuram ir pelo caminho mais fácil. Né? Então, você tem ali 100 mil reais para investir. Todo mundo quer ganhar 2%, 3% ao mês. Né? Não existe isso. Né? Se tem aí alguém, eu vou dar um recado para vocês. Se tem alguém aí que está com dinheiro investido a 2%, 3% ao mês garantido, sinto muito, vocês vão perder o dinheiro, porque não existe. Né? E eu vejo muitas pessoas indo pelo caminho mais fácil, que parece mais fácil, mas no final das contas acaba se tornando um pesadelo. Eu conheço muitas pessoas, e eu não vou dizer só de pessoas que não são informadas, eu conheço pessoas informadas que perderam muito dinheiro na promessa de ganhos rápidos, né? Isso não existe. Eu não estou falando de consórcio aqui, eu também estou falando de consórcio, né? Eu acabei de falar que os bons pagam pelos maus, então... Tem muito vendedor que fala, você vai comprar uma cota, você vai pagar 5 meses, vai contemplar e vai vender. 6, que é o que dura a comissão. 6, que é o que dura a comissão, exato. Né? E aí a pessoa compra, paga, mas aí ela até tem uma perda de dinheiro que é menor. Agora, o problema é o cara que põe dinheiro nessas pirâmides financeiras, né, na promessa de rentabilidades que não existem, rentabilidades garantidas, não existe rentabilidade garantida. E acreditam, né? A única rentabilidade garantida que existe é a renda fixa. Né? Você sabe que você vai receber, mas no final das contas você opta justamente por ter uma rentabilidade garantida porque você abre mão de ter um rendimento maior em relação ao que você investe. Então eu diria... O que você falou, Pedro, não é nem só questão de golpe também, assim, investir na bolsa, investimentos de alto risco. Sim. Sem conhecimento. Pode ganhar, exato, sem conhecimento maior ainda, então o tombo pode ser maior. Muito maior. Porque a pessoa vai pelo impulso, né? Exato. Até com conhecimento, ela já diversifica porque ela sabe que existe um risco calculado e na média ela vai ter um ganho. Exato. Ou seja, imagina quando a pessoa não tem o conhecimento. E mesmo as pessoas que ganharam dinheiro na renda variável, historicamente, são pessoas que não ganharam rápido, né? São as pessoas que investiram, seguraram, sim, que depois de 40, 50 anos investindo na bolsa, o juro composto ali fez elas enriquecerem. Mas eu acho que esse é até um recado para o pessoal que está olhando, está nos assistindo, porque provavelmente está buscando entender um pouco mais sobre o cenário dos investimentos, né? A sua única opção não é consórcio, você tem muitas opções, você pode ganhar dinheiro de várias maneiras, mas
toda promessa que é boa demais, ela tem que ser investigada, você tem que desconfiar, porque a chance de você estar entrando ali um buraco negro é bem grande, né? Maravilha. Bom, a gente já está caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntinhas aqui, falando sobre aceleração, né? Para a gente de fato ir para cima, fazer as coisas acontecerem. Começando novamente aqui pela Maíra, qual foi a virada de chave que fez você, ou vocês, que a gente depois complementa com os outros convidados, entenderem, né, no caso, entender que o patrimônio pode crescer mais rápido? Tá, eu gosto porque... Anotem isso, gente, virada de chave, isso é muito importante. A gente teve essa pergunta até hoje de manhã numa palestra e o pessoal, qual foi o ponto que virou? Eu vejo que toda pessoa que educa hoje, ou a gente que está aqui compartilhando nosso conhecimento, não tem uma virada. É um empilhamento de informação que aí você chega à conclusão e avalia. E teste também, né? Você avalia que esse cenário faz mais sentido. A principal virada de chave é você entender que se aparecer uma oportunidade agora e você não tem o crédito, não adianta você sair em busca do crédito mais caro, que muitas vezes aquela oportunidade deixa de ser aquela oportunidade. E sim, o contrário. Eu me preparo para a oportunidade, seja... qual for a forma de investimento, se for consórcio, se for aplicação, se for bolsa, desde que a pessoa tenha conhecimento, mas ela se programa, ela semeia para daqui a um determinado período, ela colher aquela oportunidade que ela semeou e aí sim ela vai ter aceleração. Então é igual o bambu chinês, são 5 anos para baixo. E aí imagina, o brasileiro que é acelerado, quer tudo para ontem de resultado. 6 meses, né? Não é acelerar de resultado não, é acelerar de querer o resultado, não de ter. E aí ele fala assim, não, eu quero pra ontem. Não, consórcio demora. Porque eu fiz e demorou 6 meses. Então, a principal virada de chave que eu tive e que as pessoas têm que ter é se preparar para as oportunidades. E aí sim vai haver esse processo de aceleração. Se eu tenho consórcio antes e depois que ele contempla, eu começo a buscar se vai ser house flipping, se vai ser venda da carta contemplada, se vai ser aquisição para venda, se vai ser quitar alguma dívida que eu tenha feito porque eu precisei financiar naquela época. Eu vejo que a principal virada de chave que eu tive e que eu poderia compartilhar é essa. Bruno? Eu acho que no meu caso específico, acho que foi quando eu fiz o financiamento no primeiro apartamento. Que aí é um pouco... Você sente na prática, justamente, tem esse lado, acho que a Maria trouxe muito bem, você vai adquirindo esse conhecimento... Mas como tudo na vida, quando é com você e você põe na prática e começa a planilhar e falar, nossa, esse dinheiro aqui, se eu tivesse feito algum planejamento, diminuiria esse lado. E aí você começa a ver como fazer render. Então acho que para mim foi quando eu fiz o primeiro financiamento, eu falei, putz, poderia ter feito isso aqui em outro formato, aprendizado, né? Com certeza. Pedro? Minha virada de chave foi quando eu perdi o meu carro na bolsa. Nossa! Ou de novo, né? Foi na pele, ele também. Eu acho que antes da minha empresa dar certo, eu acreditei nesses contos aí que eu falei algumas vezes e tentei ganhar dinheiro muito rápido, pelo menos aí umas 2 ou 3 vezes, e perdi tudo. E é um baita aprendizado. Bom que eu fiz isso quando eu não tenho ainda filhos, família, etc. Mas, enfim, os danos foram menores porque foram só pra mim. Mas uma baita experiência, né? Que você acaba ganhando. Isso acaba desencadeando conhecimento, né? Eu acho que a grande virada de chave para qualquer pessoa é conhecimento. Né? Se você não tem conhecimento, se você ainda não começou a estudar, se você ainda não tem acesso à informação, se você não é um especialista em investimentos de modo geral... Cara, põe teu dinheiro na renda fixa ou compra aqui uma carta de crédito, começa devagar, vai para uma alternativa de menos risco, estuda, vai fazendo um planejamento, estuda, porque a partir do momento que você entende, você tem a capacidade de começar a diversificar, ir para algumas estratégias um pouco diferentes e tudo mais, né? E aí, infelizmente, a gente acaba puxando gancho às vezes, né? Uma das grandes vantagens que a gente tem hoje no consórcio é justamente o fato de que você não precisa ser um especialista para investir. Você só precisa ter um especialista do teu lado para te ajudar. Para te orientar. Exato. Então, é uma boa oportunidade para quem está começando, mas não é a única. Inclusive, qualquer pessoa que for dar uma orientação sobre investimento, inclusive eu, quando oriento meus clientes, você não vai botar 100% do teu recurso em consórcio, você não vai botar 100% do teu recurso em renda fixa. Mas você precisa estar preparado para poder navegar em águas um pouco mais turbulentas, né? Quer investir na bolsa, quer investir em empresa, quer virar investidor de venture capital, quer virar investidor anjo, você tem que se preparar, porque senão tem uma chance grande de você tomar um tombo significativo.
Você já fez aquela parte mais conservadora e aí você começa a desbravar, até porque agora você tá no momento de tomar mais um pouco de risco, né? Porque você sabe, você tem o conhecimento, você estudou e planejou, como você já fez ali uma base, pelo menos, né? Também. Bom, agora, dica dos nossos especialistas. Quais ativos podem ser usados para gerar renda ou valorização acelerada? Quem começa? Bruno? Assim, de novo, acho que vai depender muito da situação da pessoa, entendeu? Mas acho que é entender o que ela tem de ativo, o valor que isso tem ali no mercado. Volta ao ponto também de quanto ela pode investir. Então, tudo que a gente está falando aqui desse planejamento, acho que é super importante para você entender o quanto você pode acelerar nesse lado. E mesmo que você comece um pouco mais lento e depois de um tempo, e aí você começa até a trabalhar com o próprio lucro que você tem nesse começo para poder acelerar. Então, acho que é importante ter essa consciência que não necessariamente é uma velocidade contínua ali, você consegue ir mudando isso conforme o desenrolar, o desempenho que você consegue. Os resultados, né? Vão vindo e você consegue acelerar mais, você consegue balizar, né? Exato. Pedro. Veja bem. Veja bem. Eu acho que, como eu falei, acho que você ter resultados muito rápidos e mais acelerados dependem de você utilizar as ferramentas mais adequadas, né? E quando você trabalha com o teu recurso próprio, a chance de você conseguir crescer o teu patrimônio de maneira muito acelerada é pequena. Então, eu sou um tomador de crédito, né? Então, eu acredito muito nessa filosofia. Para uma pessoa que não tem um conhecimento muito estruturado e quer ver o patrimônio crescer mais rápido, eu indico fazer um consórcio. Mas isso por quê? Porque é uma maneira que você tem de ir para uma ferramenta de crédito, para uma ferramenta de alavancagem, sem você ser um especialista, né? Agora, para as pessoas que têm um conhecimento muito estruturado, o cara já sabe investir em bolsa, ele pode diversificar a carteira dele indo para algumas estratégias diferentes, né? Mas eu diria para o cara que quer começar a ver resultado e que ainda não é um investidor profissional, fala com a gente, que tenho certeza que você vai ter uma boa experiência. Maíra? O primeiro investimento, e claro, vai depender do cenário de cada pessoa, tem que ser o CPF. Aí você fala, como assim? A pessoa muitas vezes ela quer investir num consórcio, ela quer investir, sei lá, em bolsa, enfim, ou numa empresa, quero começar investindo. E tem gente que ainda chama aquele joguinho de investimento, que eu vou ganhar, Deus me livre. Tigrinho? Tigrinho, não vou nem... Compararam recentemente com consórcio, fizeram um vídeo, eu falei, meu Deus, era só o que faltava. Mas qual que é o ponto? Por que o CPF? Porque ainda que a pessoa não tenha recurso para investir e ela dedica o tempo dela estudando para entender sobre um determinado assunto, se ela cresce o CPF, ela consegue crescer a conta. Eu falo que a conta, ela é reflexo da mentalidade que a pessoa tem. E eu só consigo ter uma conta mais forte uma vez que eu tenho uma mentalidade mais forte. Então, às vezes, a pessoa não tem muito para investir e ela puxa, eu vou escolher um consórcio na minha mentalidade. Se for um começo, bem começo mesmo, vale a pena ela investir na mentalidade dela, porque com isso ela vai ter mais renda, ela vai ter mais força, mais energia para poder investir em outras modalidades. O consórcio, ele é muito interessante porque, como eu disse, ele é conservador. Então, até para uma pessoa um pouco mais leiga, ela tem algumas oportunidades. Ela pode, puxa, eu posso comprar um imóvel para, se for a visão da pessoa, e se no momento ela não sabe investir de outra forma, ela simplesmente sair do aluguel já vai ser um tipo de um investimento, porque ela vai ter a valorização do imóvel e vai deixar de pagar aluguel para alguém. Não, Maíra, o valor que eu posso pagar por mês é muito simbólico porque eu pago aluguel. Então, vai alugar um imóvel menor para outra pessoa. Ela continua pagando o aluguel porque ela ainda não consegue pagar no consórcio um imóvel que ela gostaria, mas ela já pode locar um imóvel para terceiro. E aí, uma vez que ela aluga um imóvel para um terceiro, claro, tem que ter estratégia na locação também, senão você perde dinheiro. Eu tiro aquela parcela do consórcio que era do meu orçamento, alguém tá pagando, agora eu posso reinvestir em outro consórcio, e aí eu faço esse processo de novo. E a roda começa a girar de maneira positiva, né? Ou seja, tem crédito, como vocês comentaram, tem crédito na praça aí. Porque vai ter a locação, a valorização do imóvel, e posteriormente, a partir do momento que eu quito aquele consórcio, né? E lembrando que o povo fala mal da correção, eu amo isso. Gente, até aluguel corrige, né? E o IGPM costuma ser maior que os indexadores do consórcio. Então, vai chegar um dado momento que aquele dinheiro vai voltar pro orçamento dela, vai mais do que pagar a parcela do consórcio. Então, ela consegue
colocar mais investimentos ali na mesa de investimentos. Então, se for muito conservador dessa forma. Mas tem várias formas de começar, mas a primeira tem que ser o CPF. Bom, gente, agora a nossa perguntinha final, que também é um resumo, tem várias dicas aqui, claro, para os nossos convidados aqui especiais. Qual atitude prática pode ser tomada amanhã para começar a alavancar o patrimônio? Pedro? Começar a estudar. Olha! É isso. Acho que todo mundo que quer alavancar precisa ter conhecimento. Acho que a gente falou muito sobre isso. Então, acho que começar a estudar, cara. Compra um livro, vai ouvir um podcast e desenvolve o hábito de trazer informação. Hoje tem muita informação ruim, mas acho que conhecimento é a única fórmula que não falha nunca. E não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço. Maíra. Começar. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, quando eu tiver com orçamento Y, eu vou começar. Só que aquele orçamento já mudou, seu custo de vida já mudou e você ainda não começou. Pode analisar. Você hoje, se for olhar a sua renda lá atrás, há 10 anos, você fala, quando eu ganhar tanto, que é o que você ganha hoje, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Aí você nunca começa, E não começa. Então, eu vejo que mesmo que seja um valor simbólico, startar. Por quê? Eu gosto muito da teoria dos 5 baldes e não vou explicar a teoria completa, mas o seu dinheiro é uma torneira aberta e se você não coloca os baldes corretos embaixo, ele tá indo pro ralo. Então, tem que direcionar esse recurso para ainda que seja um valor simbólico, para startar, para você sentir como que é guardar pouco, para em um determinado momento, conforme a gente vai estudando, poder guardar o muito. É um processo e as pessoas acham que ela já vai começar pelo valor cheio. Começa com o valor pequeno, pelo menos você já vai sentir o que é começar a investir. Mas vai, né? Vai. Começa. Bruno? Bom, acho que um primeiro grande passo é a pessoa entender também os próprios custos. Que acho que esse é um ponto, né? De estudar, assim... a pessoa se surpreende quando ela para olhar com o que ela está gastando, como é que funciona esse lado. Acho que entender essa frente e ir estudando e para poder começar, mas assim, qual o primeiro passo que eu posso dar? Que achei um grande erro. A pessoa começa, às vezes não fez esse entendimento ali e ela vai desistir, né? Na primeira dificuldade, exato. Então acho que esse seria o grande ponto para mim. Maravilha. Bom, gente, esse nosso bate-papo aqui sobre alavancagem já está chegando ao fim. Eu espero que, no caso, com todas essas informações que a gente passou para vocês, o olhar de vocês sobre crescimento tenha sido atualizado com essas dicas excelentes dos nossos convidados. Eu já agradeço a participação aqui da nossa querida Maíra. Redes sociais, site, contato, como é que as pessoas conseguem falar com você? Bom, Maíra, a especialista em consórcio, tem 2 A's ali na hora de digitar, mas se digitar Maíra S, já aparece no Instagram. Maíra com YouTube, I, Maíra com Y? Com I. Tem ali no YouTube também, e ali vocês conseguem tanto acesso ao WhatsApp, enfim, o que precisar, eu estou à disposição. Com muita informação, muito conteúdo para quem quiser estudar também. Excelente. Pedro, obrigada pela participação. Também seus contatos, redes sociais, enfim, como é que as pessoas conseguem falar contigo? Obrigado, Dani. Obrigado ao pessoal do Maicon também pelo convite. Bom, pode me encontrar pelo Instagram, Pedro Lima BL. E 100% à disposição para esclarecer dúvidas, para trocar ideias. Gosto muito dessas oportunidades de compartilhar e principalmente absorver conhecimento. Agradeço a todos aí pelo convite. Obrigada mais uma vez. Agora o Bruno também. Quais são as redes sociais? Como é que as pessoas conseguem falar contigo? Então, primeiro, sigam o Michael, acho que é o mais importante de todos. Mas se você falar comigo também no Instagram, é Bruno B. Castilho. O Instagram também, pode falar por ali. Ou através do Michael também aqui, consigo falar com todo mundo. Excelente. E você que nos assiste, continue com a gente. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre aquilo que pode definitivamente travar a sua alavancagem, o medo de perder. Quer saber como proteger a sua carteira de investimentos? A resposta vai estar nos próximos episódios. E não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Até lá! E aí, na sua opinião, não investir também é risco? Também. É um risco muito. E ele é um risco invisível, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem o perfil conservador e ela confunde isso com a inércia. A pessoa, ela não faço nada. E aí o dinheiro no tempo, ele perde valor, né? A inflação, ela vai corroendo o valor do dinheiro. Então, a pessoa que não faz nada, ela está assumindo o risco de perder dinheiro ao longo do tempo.